Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Filipenses capítulo 1, versículos 19 ao 26. Porque eu sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Interessante, o apóstolo Paulo vinha tratando sobre o seu sofrimento e a sua alegria em meio à tribulação, pois isso resultaria então em anúncio do Evangelho e engrandecimento do nome de Cristo. E aqui no versículo 19, então ele já fala que seria salvo, tinha certeza, sabia que pelas orações dos filipenses ele poderia ser salvo até das suas prisões, mas ele tinha uma grande expectativa. No versículo 20, trata dessa expectativa do apóstolo Paulo. Em nada serei confundido ou envergonhado. Ele tinha certeza de que não seria envergonhado por aquilo que ele pregava, pois a palavra de Deus é verdadeira e viva. E esse evangelho tão maravilhoso que ele trazia é real. E isso não o envergonharia de modo algum. Ele sabia que mesmo que, ele fala que Cristo seja engrandecido no seu corpo, seja pela vida ou pela morte. Ele não estava apegado a essa vida, de modo a tê-la por muito valiosa, mas sabia que o importante era que Cristo fosse anunciado. Essa palavra é verdadeira, viva e eficaz. No versículo 21, o apóstolo Paulo traz um paradoxo. Ele fala que o viver é Cristo, mas morrer é ganho, morrer é lucro. E isso é um pouco ilógico para o nosso pensamento, porque quando olhamos para a morte como algo terrível, algo sofrido e algo que nos separa, algo que nos tira a firmeza, o chão. Olhamos para a morte com angústia, com medo. E o apóstolo Paulo fala que morrer é lucro, e ele explica o porquê. No versículo 23, porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Saindo dessa vida, o apóstolo Paulo tinha certeza de que estaria com Cristo. Em Colossenses, no capítulo 3, fala que a nossa vida está no alto, escondida com Cristo em Deus. Lá está a nossa verdadeira vida. É interessante que até o apóstolo Paulo nesse trecho ainda fala que não sabe o que deva escolher, se é ficar na carne para servir, porque o viver é Cristo, ou seja, o viver é servir a Cristo, ou se deveria escolher então partir e estar com Cristo, Como se nós tivéssemos escolha. E como o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta naquele momento, ele estava vivo porque era o desejo de Deus que ele estivesse na carne para servir a Deus. E eu e você estamos vivos agora. Se você está assistindo esse vídeo agora é porque você está vivo. E estamos nessa carne com um propósito. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, para as nossas vidas. E enquanto estamos aqui nesse corpo, nesse templo, para servi-lo. Mas um dia não seremos envergonhados da mesma forma que o apóstolo Paulo. Não seremos envergonhados por viver a Cristo ou por pregar a Cristo. Um dia estaremos para sempre com Ele. Qual é o seu sentimento quando você pensa na morte? Talvez você fique angustiado ou com medo, mas saiba que Jesus Cristo já venceu a morte. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, fala que Ele morreu pelos nossos pecados
E, além disso, Ele foi sepultado e ressuscitou para nos dar uma vida nova, para nos alcançar com uma nova chance, uma nova vida, para que nós não precisemos viver com medo da morte, mas para que possamos viver na certeza do apóstolo Paulo, na certeza de que viver é Cristo, viver é servir a Cristo, e que um dia partiremos para uma melhor, saindo desse templo, desse tabernáculo terrestre, partiremos para estar para sempre com o Senhor. E a morte já não será uma angústia, mas será uma transição para uma vida muito melhor, para uma vida verdadeira, longe dessas limitações e dessas dificuldades que temos, quando alcançaremos aquilo que o apóstolo Paulo falou no versículo 6, que estamos em obras, sendo aperfeiçoados. Então, um dia, na nossa morte física, estaremos então alcançando a perfeição, que será estar para sempre com aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.